Seja bem-vindo ao canal Pleno Potencial. Eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, e hoje vamos falar sobre o desenvolvimento motor do seu bebê entre os 2 e 3 meses de idade. Nessa fase dos 2 a 3 meses, novas habilidades cruciais para o desenvolvimento acontecem. Essas habilidades motoras, mais uma vez, vão servir de base para o desenvolvimento social, porque é através do corpo e da movimentação corporal que essa criança vai poder observar o ambiente, observar as pessoas, compreender o contexto. É fundamental também esse desenvolvimento motor para o desenvolvimento da linguagem, porque é através dessa observação do ambiente e associação das palavras com os objetos que a criança vai começando a fazer sentido e perceber os padrões entre os sons e os objetos que ela está visualizando, entre os sons e o contexto e as situações sociais que ela está percebendo. Então, vamos lembrar que o desenvolvimento motor é a base para o desenvolvimento de todas as outras esferas de desenvolvimento. Vamos dar uma olhadinha então aqui na nossa tabelinha e veja só, entre 2 e 3 meses a criança começa a movimentar a cabeça para explorar o ambiente. E isso, gente, dá liberdade. É aí que a criança começa realmente a movimentar a cabeça em vários sentidos. Ela começa inclusive a puxar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, a movimentar não só lateralmente, mas começa a fazer pequenos movimentos com os músculos que permite ela olhar para cima e ver o que você está fazendo atrás dela. Então aí, gente, você já pode colocar ela deitadinha e dar a volta por trás para que ela possa dar uma olhadinha. E aí você faz uma brincadeirinha, faz uma cosquinha na barriguinha, entra na frente. Essa brincadeira de mudar de posição, de deslocar, ajuda o bebê a ir desenvolvendo esses músculos. Então, ao invés de a gente ficar só com o bebê no colo ou só com o bebê deitadinho o tempo inteiro no carrinho, gente, coloca ele num tapetinho. Coloca ele numa cama. Vamos começar a se movimentar em volta. Vamos parar de ficar só posicionados de frente o tempo inteiro. Muda de lado. Começa a falar um pouquinho mais de lado para que ele tenha que virar o pescocinho para o lado. Aí você vem, faz uma cosquinha na cabeça, começa a brincar, começa a dar beijinho na cabeça. Mantenha uma distância aí de cerca de 2 palmos para que a criança consiga te ver melhor. Né? Não adianta a gente ficar muito coladinho porque fica aversivo, às vezes a criança vai ficar incomodada, às vezes a criança vai virar para o lado oposto, né? E a gente fica achando que a criança não está querendo olhar a gente, mas é porque está perto demais, acaba ficando incômodo. O que não quer dizer que eu não posso de vez em quando ficar perto, aproximar mais do que os 2 palmos. Eu posso brincar com essa distância, mas quando eu quero praticar com a minha criança esses movimentos de músculo, é importante que eu me movimente e que eu mantenha uma certa distância. Voltando para a nossa tabelinha aqui, vocês vão ver que a criança aumenta esse controle da cabeça. Ela aprende a fazer esses movimentos e ela melhora o controle, né? Antes você percebia que o seu bebê às vezes perdia um pouco o controle. Ele estava tentando olhar aqui para uma coisa e de repente mexia a cabeça para baixo. Ele não tinha aquela fluência e ele ainda não tinha tanta essa sustentação do movimento. Às vezes ele está fazendo um movimento e o movimento fica sacádico, às vezes ele perde o movimento. Agora ele já tem um controle maior da cabeça, ele já consegue direcionar de uma forma mais direta, mais objetiva, mais controlada. E mais uma vez, para a gente estimular esse desenvolvimento desses movimentos da cabeça, ainda é com a cabecinha apoiada na mão, apoiada na cama, né? A gente ainda não está tanto trabalhando com a cabeça solta, sem apoio para o pescoço, porque esse desenvolvimento e sustentação da cabeça no pescoço ainda está acontecendo. Então vamos primeiro apoiar bem a criança e fazer essas brincadeirinhas para ela movimentar o pescoço. Na nossa tabela ainda, a gente percebe aqui a importância da coordenação olho-mão. Essa coordenação olho-mão, gente, é a criança estar segurando um objeto e olhar para a própria mão, para ver o que ela está segurando, para observar o objeto. Muitas vezes ela ainda não tem tanto controle dessa mão, ela ainda mexe de forma meio sacádica, meio de uma vez, às vezes descoordenada, às vezes com movimentos muito amplos, mas a criança já consegue direcionar o pescocinho para olhar o que ela está segurando. Então a gente aqui
para aumentar ainda mais o desenvolvimento da criança e essa coordenação olho-mão, a gente pode brincar de dar diferentes objetos para ela segurar, sempre maiores do que a cavidade oral, sempre maiores do que a boca, para ela não ter o risco de engasgar também, né, gente? Mas vamos dar uma argolinha para ela segurar, vamos dar coisas que ela consiga pegar dentro da palminha da mão. Não adianta eu dar coisa muito grande, porque ela ainda não consegue usar as duas mãos e ela ainda não consegue fechar a mão e segurar com a força dos dedos. Ainda é uma coisa muito palmar, ela ainda fecha aqui dentro da palma da mão, tá bom? Então vamos dar diferentes objetos, porque isso vai atrair mais o olhar. Criança, bebezinho nessa idade tem muito interesse por novidades. Quanto mais você brincar de colocar coisinhas diferentes, mais ele vai querer buscar e olhar para coordenar os olhinhos com a posição da mão e entender melhor e observar melhor, e essa coordenação olho-mão vai se desenvolvendo ainda mais. Não se esqueça, pessoal, de compartilhar esses vídeos com pediatras, com médicos, para que eles tenham instrumentos para orientar as famílias. Também passe para professores e para o grupo de outras pessoas, de grupo de pais que vocês participam, porque esses vídeos vão ajudar cada vez mais os pais a estimular e ajudar as crianças a desenvolver o pleno potencial delas. Lembrar que o desenvolvimento motor, gente, é a base do desenvolvimento de todas as esferas do desenvolvimento. Uma criança que ainda não tem coordenação olho-mão, como que ela vai ter atenção compartilhada, triangulando o olhar entre você e o objeto, que é uma habilidade que vem mais para frente? Se ela não tem essa coordenação olho-mão, como que ela vai conseguir observar a letrinha que ela vai fazer lá na frente? Se ela não desenvolveu essa coordenação olho-mão, gente, muitas vezes toda a motricidade grossa e fina fica prejudicada. Vamos trabalhar enquanto a criança ainda é bebezinho, porque nesta fase o cérebro dela está direcionado para esse progresso. É um momento ideal para que a gente faça esse desenvolvimento. Oferecer essas estimulações vai desenvolver ainda mais o pleno potencial da sua criança. Então, para você, pai ou profissional, que tem gostado desses vídeos, que tem aproveitado um pouco o seu conteúdo, não se esqueça de se inscrever, clica no sininho para que você receba os novos vídeos. Nós vamos, a partir de agora, publicar de 1 a 2 vídeos por semana para que vocês possam cada vez mais ter conteúdo e saber como estimular o seu filho. Muito obrigado pela sua participação. Deixe nos comentários qual a idade do seu filho. Quais conteúdos você gostaria que nós trouxéssemos aqui para você relacionados ao desenvolvimento infantil? Vamos falar de outras crianças, de outras idades, de outras áreas do desenvolvimento? Dê a sua sugestão aqui. Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo vídeo.